Olá, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. E hoje a nossa temática quer trabalhar com você sobre a questão de milagres, sobre a questão da devoção, que são temas muito pertinentes para o nosso dia de hoje. Até mesmo porque a nossa sociedade hoje está nos ensinando que nem sempre essas coisas são a referência para a nossa questão da fé, para a nossa intimidade com Deus, para a nossa religiosidade. E claro, infelizmente, algumas coisas nesse sentido acabam se tornando uma verdade, mesmo não sendo. Por isso a gente gostaria de trabalhar isso para a gente perceber o seguinte: todas as vezes que nós falamos de devoção, nós falamos de uma maneira muito particular de rezar e de se colocar diante de Deus. Devoção, ela não é contrária àquilo que normalmente nós temos como referência na nossa religião. E às vezes as pessoas dizem isso. Existe a devoção popular, a piedade popular, que é contrária ao ensinamento que a igreja apresenta. Nada disso. A igreja ela tem a sua maneira de apresentar, a maneira de rezar, a maneira de se colocar diante de Deus, mas não como regra, mas para dizer assim, olha, tudo aquilo que parte do coração do homem que o leva até Deus, isso é referencial para toda a nossa igreja. E claro, em cada lugar do país, de acordo da maneira como as pessoas elas vivem a sua intimidade, a sua oração com Deus, isso a gente vai nominando de alguma maneira, mas simplesmente para formalizar uma maneira de se colocar diante de Deus, não para dizer que uma é melhor do que a outra. E claro, quando a gente tenta falar de devoção, a gente tenta falar daquilo que é mais sublime para a pessoa. Como é que você vai falar de alguém que tem uma devoção muito grande, por exemplo, em Santa Luzia, de que a sua oração particular, por um problema que ela tenha na visão, isso seja ou é menor do que alguém que tem uma devoção a São Francisco de Assis e assim por diante. Devoção é aquilo que nos une a Deus através de algum ato de piedade popular, ou através de algum ato de piedade que eu ou desenvolva ou conheça a partir daquilo que a minha formação religiosa me faz ter. Então, por isso que o fato de você se colocar diante de Deus, isto é, de fato, um momento de oração. Sendo piedade, sendo devoção, sendo oração oficial, isso não importa. O importante é você saber que deve se colocar diante de Deus e essa intimidade, quem deve fazer acontecer é você. Uma outra questão também é sobre a questão dos milagres, que a gente vai tentar abordar aqui. Milagres são fatos, eu diria, extraordinários na nossa vida. E quando a gente entende isso, é muito bom a gente ponderar algumas reflexões que às vezes a gente faz. Às vezes nós confundimos graça com milagre e é muito importante isso ficar um pouco mais claro para a gente. É claro que a gente poderia aprofundar aqui de maneira muito mais intensa essas duas temáticas, mas é muito importante perceber assim, milagre é um fato extraordinário na nossa vida, como por exemplo quando nós estamos vivendo um processo ou de beatificação ou de santificação de alguém, os milagres são necessários para que aquela pessoa seja santificada, seja colocada nos altares. Milagres, algo que surpreende, algo de extraordinário na vida de alguém. Geralmente, isto se dá por alguma cura de alguma doença, de alguma enfermidade, de alguma situação física que a pessoa esteja passando. Aí sim, caracteriza-se, configura-se como milagre o fato de alguém ser curado de alguma coisa. Por isso que Frei Galvão, Madre Paulina, tantos outros receberam isto como uma coroa na sua vida, porque a partir da sua intercessão a Deus, aquela pessoa que fez o pedido foi curada de uma maneira extraordinária, de uma maneira instantânea. A graça não. A graça é algo que vai acontecendo na nossa vida, ao longo do nosso dia. Então, muitas coisas que nós recebemos são tidas como graça, não como milagre. É claro que a gente sempre toma como referência, e estamos acostumados a dizer isso, olha, foi um milagre que aconteceu na minha vida, aquele fato tal. Mas, na verdade, aquilo não foi um milagre especificamente. Foi uma graça muito profunda e muito própria que você recebeu de Deus. E é aí que está uma das grandes diferenças. Por exemplo, eu tenho a graça de poder viver o meu sacerdócio e, por exemplo, superar as dificuldades que eu tive ao longo deste tempo de formação, nesses 19, quase 20 anos de padre. É uma graça que eu recebi de Deus. Uma graça, por exemplo, de poder cumprir uma promessa, cumprir algo, um sacrifício que eu quis realizar para a minha vida, para que eu fosse mais intenso na minha oração. Eu recebo de Deus a graça de poder executar aquilo, ter força para fazer aquilo acontecer. E é assim que a gente vai vivendo
todo esse processo de graça, todo esse processo de milagre, tentando diferenciar um pouco tudo isso para que a gente não possa confundir essas duas coisas. Milagre é aquilo que acontece extraordinariamente na nossa vida e que de fato é a ação de Deus também, obviamente. E a graça é aquilo que no meu cotidiano eu vou percebendo que é uma inspiração, uma iluminação de Deus, uma força maior que eu tive para que aquilo pudesse acontecer. Por isso, para a gente iniciar esse bloco, eu separei aqui um texto que eu gostaria de ler com você, que é sobre uma das leituras que nós tivemos na Palavra de Deus, na liturgia dessa semana, que é sobre a cura de um leproso. Para tratar um pouco essa questão, quais são os requisitos, eu diria, para que a gente tenha um milagre de fato acontecendo na nossa vida. Para você entender um pouco, o texto diz assim: estando ele numa cidade, apareceu um homem cheio de lepra. Vendo Jesus, lançou-se com o rosto por terra e lhe suplicou: Senhor, se queres, pode limpar-me. Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse: eu quero, ser purificado. No mesmo instante desapareceu dele a lepra. Ordenou-lhe Jesus que o não contasse a ninguém, dizendo, porém: vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés prescreveu, para lhe servir de testemunho. Entretanto, espalhava-se mais e mais a sua fama e concorriam grandes multidões para ouvir e ser curadas das suas enfermidades. Mas ele costumava retirar-se a lugares solitários para rezar. Uma das coisas que eu gostaria de deixar para você bem claro é o seguinte: a fé ela é primordial para muitas coisas na nossa vida, primordial, essencial. Eu não consigo, por exemplo, diante da minha religião, da nossa religião, dar um passo sem que a fé me sustente naquele passo que eu vou dar. Para Jesus, a cura era, para a pessoa, a cura era essencial, a cura da sua enfermidade. Porém, para Jesus, o essencial era a fé que a pessoa tinha de que ele pudesse fazer alguma coisa e de que ela pudesse, de fato, receber aquele milagre ou aquela enfermidade que ela precisava ser curada dela. Para Jesus era primordial a fé que a pessoa tinha. E uma das coisas muito interessantes é que quando Jesus fala de fé, ele fala de fato dessa transformação que aconteceu na vida da pessoa. E eu acho isso muito bonito, porque na verdade a transformação na vida, no coração daquela pessoa, deu ela a possibilidade de viver plenamente a sua fé. Ou seja, ela acreditou num dom muito maior de Deus na sua vida. E isto fez com que ela pudesse receber de Jesus a sua cura. Tanto que em alguns momentos, Jesus nem toca na pessoa, por mais que esse fosse um gesto muito comum da parte de Jesus. Ele às vezes nem toca, mas ele diz, olha, a tua fé, ela te salvou. Ou melhor, a tua fé te curou. E isso é essencial para todos nós. Por isso, quando se fala de milagres, a gente precisa, antes disso, lembrar que a fé é primordial para que ele aconteça. E além disso, se a gente começa a trabalhar isso de uma maneira muito simplista demais, a gente vai achar que todas as coisas são milagres, e não é bem assim que funciona. Então, para que o milagre aconteça, a cura dessa enfermidade, é preciso que esta fé seja muito maior da minha parte. Que eu entenda de fato que aquele santo que eu tenho uma devoção muito especial, ele de fato possa interceder por mim diante de Deus. Veja que interessante isso, veja que bom. Na verdade, toda a nossa forma de nos relacionar com Deus, ela deve partir desse princípio. Um milagre que atualiza de fato no meu coração a ação de Deus. Por isso, todos nós, quando lemos uma palavra como essa, daquela pessoa que foi curada, foi abençoada por Deus, por Jesus, de uma maneira muito significativa, essa pessoa tinha a vontade de espalhar para todas as outras pessoas aquilo que aconteceu com ela. Veja bem, quem experimenta a participação na vida de Jesus, esta pessoa não se contenta a não ser ir dizendo, proclamando, comentando com as outras pessoas aquilo que aconteceu com ela. Isso não só em relação ao paralítico, como nós lemos hoje, mas em relação a tantos outros que foram curados por Jesus, necessitados desta graça dele, mas eles tiveram que ir publicando, porque o próprio coração da pessoa falava isso, uma necessidade de mostrar a Deus
ao próprio Jesus, aquilo que ela tinha como referência para a sua vida. Veja bem, é muito importante que a gente pense nessas coisas. Milagres, graças, são coisas que a gente tem que vivenciar de uma maneira muito bonita e muito plena na nossa vida. E aí, a pergunta que eu faço para você é esta: alguma vez na sua vida já aconteceu alguma graça? Alguma vez na sua vida você já percebeu que algumas atitudes, algumas coisas que aconteceram, algumas coisas que você não percebeu inicialmente, mas depois você entendeu que aquilo era de fato uma graça que Deus havia providenciado na sua vida? Tem alguma atividade, algum ato diferente que aconteceu na sua vida que você entende isso como um milagre ou como uma graça de Deus? E assim, claro, a gente pede que você ligue para cá fazendo a sua participação nesse sentido. 0 operadora 19 3871 9620 ou então pelo e-mail serfeliz@rs21.com.br. Manda para cá a sua manifestação, manda o seu pedido de oração dizendo assim: olha, é muito importante que eu queira entender essa questão da graça e aconteceu isso de uma maneira muito bonita na minha vida. E a gente fica aguardando então a sua participação. Gostaria então agora, já no finalzinho desse bloco, que você acompanhasse um VT comigo para entender um pouco mais toda essa questão. Acompanhe comigo. Senhor, leproso! Leproso! Se o senhor quiser, o senhor pode me curar. Ele tocou num leproso. Ele está desobedecendo a lei. A lei proíbe até mesmo de se aproximar de um leproso. Quanto mais tocar num deles. Eu quero. Fique curado. Não diga a ninguém o que aconteceu aqui. Mas vai, mostre-se ao sacerdote e apresente pela sua purificação a oferenda prescrita por Moisés, para lhe servir de testemunho. Jesus de Nazaré! Jesus de Nazaré é o Messias! Ele é o Messias! Ele me curou da lepra! Ele me curou da lepra! Jesus me curou da lepra! Eu era leproso, Rabi! Eu era leproso, Rabi! Jesus me curou! Ele é o Messias! Jesus de Nazaré é o Messias! A fama de Jesus se espalhou por toda a Galileia, de tal forma que Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Conservava-se fora, nos lugares despovoados, e de toda a parte vinham ter com ele. Você viu aí a passagem bíblica que a gente acabou de ler e acabou de ver. É importante a gente ver o quanto Jesus tinha de fato essa preocupação com a outra pessoa, não é? No próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, a gente vai para um breve intervalo, vamos ter aqui a presença do Padre Chico para conversar sobre essa questão, milagres e devoção. Até daqui a pouco a gente já volta.